Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mostrando aqui esse vaso composto pela suculenta Flor de Maio. Linda, né? Aparentemente, a gente olhando aqui, a gente imagina que tá tudo certinho com ela, né? Mas, às vezes, as aparências enganam a gente, pregam peças, né? Enfim, eu falarei sobre isso um pouquinho depois. Eu tenho muita estima por essa planta suculenta, flor de maio, né? Porque ela, ela tem, assim, significados, né? Digamos que triplos em minha vida, né? Primeiro é de tudo, ela é a, o mês das Três Marias, né? Três Marias. O mês das Marias, né? Mas eu sempre coloco em falas as Marias. A primeira Maria, que representa todas as Marias, é a Maria, Mãe de Jesus, né? Então, maio é o mês das Marias. É também o mês das noivas, onde aquela mulher que foi criada num sistema de família idôneo, né? Para poder encontrar seu amor e formar uma família e criar seus filhos na dignidade e tornar estes cidadãos e cidadãs de bem, né? E também tem um outro terceiro significado que é a data de meu aniversário e também a data de aniversário de uma amiga muito querida que hoje já não se encontra mais nesse plano material, né? Então ela tem assim, digamos, três significados, né? Então, olhando aqui, olha só. Normalmente ela chama flor de maio porque ela começa a desabrochar sua floração em maio, né? É um pouquinho antes, finalzinho de março e comecinho de abril, ela já começa a dar tipo essas tonalidadezinhas aqui, sabe? Tá vendo aqui, ó? Meia avermelhadinha, que é onde vai começar a brotar a sua floração. Mas nós ainda estamos em fevereiro, né? Então, ela começou assim a florir antes do tempo, né? Que o mês mesmo dela se desabrochar em maio. Porém, às vezes isso acontece, né? Devido aos cuidados, manutenção, um substrato bem drenável, enfim. Mas, nesse caso aqui, não é o que está acontecendo. Quer dizer, ela tá com tudo isso, né? Só que eu acabei colocando esse tipo, sabe, essa cobertura aqui, quando ela tava em sol pleno, né, para poder não superaquecer o substrato, né, para ela não sofrer dano. Só que eu recolhi ela para uma luz mais filtrada e acabei me esquecendo de tirar o mesmo, né. Aí o que acontece? Ela tá recebendo muita umidade, mais do que ela precisa, porque ela é uma suculenta e ela não precisa estar muito com o substrato dela úmido, né? Então ela é uma suculenta que quer água mais ou menos 2 vezes por semana. E ela não gosta de sol intenso também. Onde ela estava, por fazer adaptação, tinha umas que ficavam exatamente recebendo sol extremo e outras eu fazia tipo assim, uma adaptação assim singela para poder abrigá-las, mas sempre tinha uma outra que acabava ficando em sol pleno por falta de um espaço adequado, né? Aí o que acontece, né? O que
que acontece é que ela tá ciente, né? A natureza, ela é sábia, super sábia, né? Então, ela tá ciente que ela vai morrer, né? Então, o que ela tá fazendo, né? Ela tá perpetuando a espécie dela através de da sua floração antes do tempo, para ela deixar a sua descendência e nós não ficarmos sem essa lindeza que é a flor de maia, né? Então é por isso que ela tá florindo antes do tempo necessário, nesse caso exatamente. Às vezes acontece, como eu falei anteriormente, acontece, mas nesse caso não é, né? Aí ela tá florindo antes do tempo para poder perpetuar a sua espécie, né? Olha só, as flores que linda. Essa aqui no período da manhã, quando tava sol, ela tava até mais desabrochada. Olha só, que linda que é a flor de maio. Essa flor, ela também ela é muito parecida com a flor de outubro. A gente conhece assim, diferença uma da outra pelos detalhes. Outra flor que eu tenho muita estima também é a flor de outubro, né? A data de aniversário de minha mãe querida também. Agora, olha só, como a gente percebe que ela está morrendo, assim, ó, olha só. Ela começa, olha, tipo, despetalar, sabe? Ela começa a se soltar do substrato, olha só. Então, a gente precisa estar muito atento, né? A todos os detalhes. De repente, alguém que, de repente, às vezes não sabe que é uma cochonilha de raiz, um fungo, alguma coisa assim, tipo assim, fala, olha que linda, minha flor de maio tá florida antes do tempo. Não, a gente tem que verificar para saber. No caso aqui, ela tá querendo perpetuar a sua espécie, então é sempre muito válido a gente estar atento a todos os detalhes, né? Então, no caso dela aqui, ela está soltando a sua floração antes do mês que ela normalmente se desabrocha. A sua beleza, que também é uma beleza assim admirável, né? Então, é a flor de maio. Eu vou desmontar esse vaso, né? Vou desmontar esse vaso. Vou tirar todas elas, inutilizar esse substrato. Eu vou cortar aqui com a ferramenta limpa e esterilizada. E depois eu vou passar canela, um fungicida muito utilizado assim para poder, além de eliminar algumas cochonilhas, até fungos, etc. A canela também, ela tem propriedade de enraizar rápido, né? Então, eu vou fazer isso, né? Uma por uma. A que for necessário eu fazer a cicatrização, a cura, o curativo, eu farei. As que não for necessário, talvez eu não faça isso, né? Mas o certo mesmo é a gente cortar o mal pela raiz, né? Bem capaz que no desenvolver, mesmo depois que eu tirar do substrato todas elas aqui, eu farei a análise para ver se eu manterei uma outra com raiz ou se eu farei a cura a, do seu dano aqui nas suas juntas, nas suas junções. Então ela está se despetalando, né? Porque praticamente ela já tá entregue, assim, sabe? 2 dias eu olhei e tava tudo certo. Aqui ela tá toda murchinha, olha só. Ela só tô na floração dela. Tipo assim, socorro, eu vou morrer. Eu não quero deixar esse mundo sem a minha descendência. Então, ela floresceu essa linda flor, essas lindas flores, tem algumas, né? Algumas desabrochando pouco antes de maio. Então, eu vou dar os cuidados necessários dela e, com fé em Deus, ela voltará a ter essa exuberância, essa lindeza que é esta flor de maio. Então, a intenção é mais passar
essa conversa, sabe? Esse conhecimento, né? Que às vezes a grande maioria tem, né? Mas às vezes tem pessoas que não têm esse conhecimento. Então, para você poder salvar suas plantinhas, pode ser ornamental ou suculentas. Então, é bom a gente sempre estar atenta a todos os detalhes. Então, eu vou fazer isso como eu falei para vocês, né? E não existe assim a necessidade de eu fazer uma a uma, porque com certeza vocês já sabem, através também dos seus conhecimentos e o amor que você tem pelas suas plantinhas, os cuidados que deve fazer. As suculentas, elas necessitam de um substrato, elas precisam de camada de drenagem, todas as plantas, mas as suculentas, elas são, de uma forma geral, bem delicadas, né? Então, elas precisam estar com a camada de drenagem. Que é a camada de drenagem? Você pode usar aquela brita de construção tipo 1 esterilizada. Você pode usar uma água sanitária nessa pedra bem forte. E depois você colocar uma leve camada, mais ou menos equivalente assim, a menos de um dedo em um vaso desse aqui, ó. Um vaso desse. Você pode também usar um isopor, também limpo e esterilizado. Você pode usar a manta de beijing, que se encontra em todos os gardens, né? E também, você também pode usar, sabe quando você usa aquele coador descartável, que você vai jogar fora, é muito melhor ainda que você, além de estar fazendo a drenagem, pode usar, dependendo do seu vaso, algumas quantidades. Você pode fazer assim, tipo uns pré-rolinhos assim, ó, e colocar no fundo para já obter o diâmetro, a altura necessária, né? E também ali já contém um pouquinho do nitrogênio, né, do café. Então já dá um reforço a mais na sua planta, né? Então é isso. Eu vou fazer esse preventivo aqui, né? E desejo que as suas plantinhas estejam tudo bem. Então, o nosso olhar é preciso estar sempre atento a essas lindezas, maravilhas. Então, como eu falei, precisa da drenagem, um substrato de fácil escoação, aquele que não é tipo compactado, né? E regas, normalmente as suculentas, depende das suculentas, é uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Aí é de acordo com a necessidade. Essa aqui, em verão, você pode molhar 2 vezes, é o ideal para ela. Então, muito obrigada pela atenção, gratidão a cada um e a cada uma por estar prestigiando o meu trabalho em @garden suculentas e cidade bonita. Lindeza de flor de maio, eu adoro flor de maio. Eu creio que vocês também adoram flor de maio e todas as demais, porque planta é sempre uma bênção de Deus. Gratidão, namastê.